Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é referente aos adolescentes que conflitam com a lei, antigamente chamada de menores infratores. Para tanto, nós temos aqui nos estúdios o doutor Paulo Freitas, ele que é um dos diretores do Centro de Assistência que comanda aqui, que coordena, aqui na cidade de Mossoró, um desses centros que recebe esses menores e vai nos ajudar a entender essa temática. Vamos falar sobre o CONANDA, sobre os centros de apoio que tentam ressocializar também esses jovens. Então não sai daí, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é sobre os adolescentes que estão em conflito com a lei. Antigamente eram chamados de menores infratores. Temos órgãos, temos instituições para receber esses rapazes, para tentar reinseri-los também na sociedade. Temos aqui nos estúdios a alegria e a honra de ter o Dr. Paulo Freitas, que além de advogado, ele é um dos diretores aqui dessas instituições na cidade de Mossoró. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Doutor Nazeu, obrigado, agradeço o convite, quero deixar minha saudação aos telespectadores do programa Dinâmica do Direito, do canal TV AD, e dizer que estou aqui à disposição para contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa experiência dentro do sistema socioeducativo e no âmbito do direito da criança e do adolescente. Doutor, normalmente no primeiro bloco, doutor Paulo, a gente leva para conhecer o entrevistado. A sua formação jurídica foi aqui na cidade de Mossoró mesmo? Sim, eu sou graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a nossa querida UERN, sou advogado dos quadros da OAB do Estado do Rio Grande do Norte, pós-graduando em Direitos Humanos e Ressocialização e atualmente estou cursando uma segunda graduação em Economia. Excelente, assim, sempre tentar abrir o leque de possibilidades, mas eu me surpreendeu um pouco com essa questão de economia. O senhor pensa também em esse curso, essa nova graduação é para o enriquecimento da questão do direito, doutor, em relação à advocacia em si? Na verdade, eu enxergo o conhecimento na área de economia como uma área complementar, a área do direito, mas também na área de gestão pública. Como a minha atuação é no ramo da gestão pública, então o curso de economia ele tem tudo a ver com a nossa trajetória, com as nossas experiências de trabalho. Assim, na advocacia, o senhor já tinha acesso a esse tipo de temática do direito, que envolve menores, adolescentes em conflito com a lei, ou foi quando o senhor ingressou na instituição que surgiu esse interesse maior e esse maior aprofundamento? Na verdade, o meu contato com o sistema socioeducativo, mais especificamente, se deu ainda durante o período da graduação, quando eu ingressei na Fundação de Atendimento Socioeducativo, na função de agente socioeducativo, onde laborei por mais de 3 anos nessa função, e aí recebi o convite para estar integrando o corpo de gestão do sistema socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte, já tendo passado por algumas casas e atualmente estando à frente da gestão do CASE Mossoró, unidade de internação, a segunda maior unidade do nosso Estado. No caso específico, doutor, o senhor falou a segunda maior, mas aqui no Rio Grande do Norte são quantas casas? Ao todo, no nosso estado, nós temos 10 unidades, espalhadas nas cidades de Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó. Temos unidades de internação, de privação de liberdade, unidades de internação provisória, de semi-liberdade e unidades femininas que ficam concentradas na capital. Bem antigamente chamava-se FEBEM, mudou-se muito a nomenclatura, doutor. Já não sei se eu posso estar errado, o senhor me corrija, teve SEDUC, CIAD, algum desses órgãos permanece, todos mudaram a nomenclatura? Na verdade, com o advento da Constituição de 88 e a edição
da lei que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a visão com relação ao atendimento socioeducativo, ao acolhimento desses jovens e as medidas socioeducativas, elas sofreram algumas alterações que implicou, né, consequentemente, na mudança da metodologia, da dinâmica de trabalho dessas fundações. E aí a antiga FEBEM passa, né, a ser chamada aqui no nosso estado de Fundac, à época Fundação de Atendimento à Criança e ao Adolescente, e mais recentemente, no ano de 2018, a gente passou por uma reformulação da nossa estrutura, né, já visando a recomposição dos quadros de servidores, e aí a Fundac passa a se chamar Fundase. Né, o CIAD, SEDUC eram unidades da estrutura antiga da Fundase, da época da Fundac. Hoje, né, essas unidades têm uma nova nomenclatura. Então, o antigo SEDUC hoje se chama CASE Mossoró, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo. O antigo CIAD passou a se chamar CASEP, que é Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório. E os SEDUCs de Semi-Liberdade hoje são Centros de Atendimento Socioeducativo em Semi-Liberdade, os CASEMs. Então, teve essa pequena mudança na nomenclatura com a reestruturação da nossa estrutura da Fundação a nível de Estado. Assim, falando um pouquinho de Mossoró, falando especificamente da unidade que o senhor responde, tem capacidade para quantos jovens lá, doutor Paulo? O CASE Mossoró, que é a unidade responsável pela medida de internação aqui em Mossoró, ela tem capacidade para atender 48 adolescentes. Né? Então, essa é a nossa meta de atendimento, de 48 adolescentes. Sendo a segunda maior unidade do estado, sendo menor somente, que é a unidade CASE Pitimbu, que fica localizada em Parnamirim, né, na região metropolitana. Lá eles têm acesso também à questão da educação, ou essa parte religiosa também, se tem alguma espécie de capelania. Como é que funciona, doutor, essas outras áreas ou modalidades de tentar inserir ele na sociedade, esses jovens? Sim, com certeza. Faz parte da medida socioeducativa. Nós temos diversas diretrizes, né, de garantias de direitos a esses nossos adolescentes, que vai desde a educação até o direito a uma assistência religiosa. Então, dentro das nossas estruturas da Fundase, das unidades socioeducativas, nós temos o processo de escolarização que acontece dentro das próprias unidades, em um trabalho integrado com as secretarias de educação, o acesso à saúde, o acesso ao sistema de justiça através de uma defesa qualificada pela Defensoria Pública, e temos também as parcerias, né, com as instituições da sociedade civil e instituições religiosas, que são grandes parceiros do processo, né, de socioeducação, que prestam assistência religiosa dentro das nossas unidades. Excelente. Aí, no caso específico, doutor, seria uma espécie de supletivo no que tange a questão educativa? Ou é uma educação assim mais formal, menos rápida, como é o supletivo? Como é que funciona? Os nossos adolescentes, eles são inseridos no contexto da educação de jovens e adultos. Então, dentro da nossa unidade, o CASE Mossoró, funciona um anexo, né, do SEG Alfredo Simonetti. Então, nós temos um anexo dessa escola, né, que funciona dentro da nossa unidade, onde tem professores específicos para cada disciplina, para cada ano, né, para cada faixa etária de adolescente, que vão até a nossa unidade lecionar os conteúdos, aplicar as provas, e eles passam, né, pelo sistema de aprendizado similar ao que é implementado na escola externa, né, no prédio do SEGA, que fica localizado no centro. Ainda não tem nada em respeito à questão da profissionalização, não é, doutor Paulo? Um dos eixos que deve ser trabalhado também dentro da medida socioeducativa é a profissionalização. De fato, né, a gente tem trabalhado a nível de Fundase, a nível de CASE Mossoró, para ampliar essas oportunidades na perspectiva de que o atendimento socioeducativo ele funciona em rede. Então, quando a gente fala em SINASE, né, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que foi criado há pouco mais de 10 anos, em 2012, ele determinou um funcionamento em rede. Então, o atendimento socioeducativo, ele por si só, através do princípio da incompletude institucional, ele não é capaz de efetivar todas as garantias sozinho. Então, a parte de profissionalização, de escolarização, de saúde, a gente acaba recorrendo às outras secretarias, aos outros órgãos competentes, né, para que possam atuar nesse campo, né, de cada política específica.
Bem, estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Freitas, ele que além de advogado, é diretor de uma das unidades CASE aqui, que responde pela ressocialização de jovens em conflitos com a lei, aqui especificamente na cidade de Mossoró. No próximo bloco, Dr. Paulo, eu queria a ajuda do senhor para refletir um pouquinho sobre, no caso, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei assim que a sociedade em si, muitos a têm como polêmica alguns pontos, tem até projetos de lei para tentar baixar a maioridade penal, e eu quero aproveitar que Vossa Excelência está aqui e vamos refletir um pouquinho sobre essa temática. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, dinâmica do direito, a respeito sobre a temática sobre jovens, adolescentes, em conflito com a lei. Temos aqui nos estúdios o Dr. Paulo Freitas, ele que responde por uma das unidades CASE, que fazem esse serviço de internamento e ressocialização desses jovens. No bloco anterior conhecemos um pouquinho do Dr. Paulo, um pouco do CASE Mossoró, e agora eu queria refletir com Vossa Excelência a respeito sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. É uma lei de 1990, ou seja, já teve um processo de maturação, já era para a sociedade assim, já está mais familiarizada com ela, mas infelizmente por questão de segurança pública, o crescimento dos menores em conflito com a lei, que muitas vezes são captados por facção ou grupos do crime organizado, a sociedade tem debatido e refletido sobre o Estatuto, muitas vezes com uma ótica negativa. Já existem projetos de lei, doutor Paulo, para baixar até a questão da maioridade penal. Como o senhor vê esses movimentos, seja legislativos ou da própria sociedade, clamando para tentar baixar a maioridade? O senhor acredita que o Estatuto da Criança e Adolescente já mereça algum tipo de reforma maior? Como o senhor vê esses debates no seio da sociedade? Bom, doutor Nazeu, com relação à nossa legislação, né, que rege os direitos e garantias das nossas crianças e dos nossos adolescentes, eu costumo dizer que é muito difícil a gente mensurar se determinada lei ela já é ultrapassada ou não, se ela sequer chegou a funcionar de forma completa, né, na sua totalidade. E o que eu costumo dizer com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente é que quem o critica é porque claramente não o conhece a fundo e claramente nunca o viu funcionar, né, de forma completa. Como que a gente vai falar que uma lei que garante inúmeros direitos, inúmeras políticas para as nossas crianças e os nossos adolescentes, que nunca sequer chegou a ser executada na sua totalidade, ela é uma lei falha? Então, eu acho que primeiro precisa se fazer essa observação. Outra questão é com relação à redução da maioridade penal. Se construir um discurso, né, de que os jovens, os adolescentes, eles são os responsáveis pela maior parte dos crimes cometidos hoje, e que eles não são punidos, né, pelos crimes que eles praticam, que na prática não são crimes, né, são atos infracionais análogos aos crimes, porque as crianças e os adolescentes elas não respondem criminalmente, né, então elas não respondem à luz do Código de Processo Penal, elas vão responder a um ato infracional análogo a um crime, mas em uma esfera especializada, que no caso vai ser a Vara da Infância e Juventude, que é um processo judicial bem particular, que não se confunde em nada com o direito criminal, né, e com o direito penal. Então, as pessoas criaram essa ilusão de que os jovens, principalmente, não são punidos, onde, na verdade, existem as medidas socioeducativas que, claro, têm o seu caráter de socioeducar, educativo, mas que também não deixa de ter um caráter punitivo a partir do momento que a nossa lei prevê medidas socioeducativas de até 3 anos de duração de privação de liberdade. Então, imagine, você pegar um jovem num processo de formação que ainda não está com toda a sua capacidade mental e física constituída e você poder privar até 3 anos de um período tão curto e tão intenso que é a juventude, que é a adolescência,
Isso é uma pena, né? Então, não está deixando esse jovem de ser responsabilizado de alguma forma. Então, muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas acham, né, que o jovem, o adolescente, pratica o ato infracional e nada acontece a ele. Até porque, se isso fosse verdade, nós não teríamos o sistema socioeducativo. Então, acho que a gente precisa partir desse pressuposto. Primeiro, avaliar. As nossas leis, que desde a época que foram criadas, são vistas a nível mundial como leis extremamente avançadas, leis completas, mas que infelizmente nunca foram efetivadas na sua totalidade. Se essas leis realmente foram efetivadas e não alcançaram o seu objetivo, ou se a gente ainda não conseguiu sequer colocá-las em prática na sua totalidade. Então, acho que a gente tem que partir primeiro desse ponto. Eu acho que o senhor falou várias situações assim, o senhor faz referência a que o Estatuto não foi aplicado na sua totalidade. O que seria, doutor, essas lacunas que estão faltando para ser aplicado? Eu fiquei curioso, algo nesse sentido. O que ainda falta? Eu acho que as principais lacunas estão no campo da garantia dos direitos. Né? Como que a gente vai cobrar que uma criança que não tem acesso à saúde, não tem acesso a uma educação de qualidade, a um sistema de assistência social e de capacitação profissional a contento, que essa criança ela seja cobrada e responsabilizada na sua totalidade, onde desde a sua infância ela teve todos os seus direitos violados, né? Onde ela vive uma situação de vulnerabilidade social tamanha que a gente se depara com situação de jovens que chegam no sistema socioeducativo e o primeiro contato que eles têm com uma consulta médica, o primeiro documento que eles têm acesso é quando eles ingressam no sistema socioeducativo. Então tem um sistema, uma rede de garantias de direito, de atenção e de proteção a essas crianças e esses adolescentes que são falhas, e aí eu não estou dizendo que somente isso é responsável por levar o adolescente à prática do ato infracional. Mas certamente que essa falha na política, a nível nacional, a nível de Estado e a nível de município, condiciona a ida do adolescente ou do jovem, da criança, para esse caminho, né, que a gente entende como reprovável. E, em paralelo a isso, a gente tem o fortalecimento de organizações, né, criminosas que dominam os territórios, né, que oferecem uma espécie de política paralela que chegam onde o Estado não chega. Então, o Estado ele precisa, primeiramente, garantir, né, os direitos dessas crianças, desses adolescentes, claro, combater as organizações criminosas, para aí sim a gente poder avaliar, né, se essas crianças elas estão sendo atendidas a contento pela rede de garantias, né, e a rede de proteção. Na minha época de faculdade, doutor Paulo, foi muito debatido um caso, eu acho que o apelido do rapaz era Champinha. Ele teria pegado um casal de jovens e teria logo matado o rapaz e teria abusado da moça durante vários dias e depois teria a matado. Ele tinha, eu posso estar enganado, mas ele tinha de 15 a 16 anos na época. E eu saí da faculdade, ainda era um caso que tinha causado muita comoção. Ele já tinha atingido a maioridade, já tinha mais de 20 anos. E me corrija se eu estiver errado, existem algumas exceções que a pessoa pode ficar mais de 21 anos no sistema, caso for reprovado de alguma maneira por um psicólogo, um psiquiatra. Foi o caso que eu tinha visto, mas eu quero saber de Vossa Excelência se é possível a pessoa passar mais de 21 anos, que seria o teto, 21 anos, se ela poderia passar nos sistemas de atendimento, de ressocialização. Porque no caso, o que é que acontece? Como a medida socioeducativa ela pode chegar até 3 anos, então aquele jovem que ele pratica um ato infracional, faltando um dia para completar 18 anos, ele vai responder, né, pela data do fato que ele praticou. Então ele vai responder enquanto menor. E aí, como ele pode pegar até 3 anos de medida, temos casos, né, já aconteceu, de jovens que cumpriram a medida socioeducativa até os 21 anos incompletos. Então, não é raro encontrar dentro do sistema socioeducativo jovens que ingressaram às vésperas de fazer os 18 anos de idade e podem chegar, né, até os 21 anos incompletos. Então, a gente atende jovens dentro do sistema socioeducativo dos 12 aos 21 anos incompletos.
completou 21 anos de idade, automaticamente, né, é feita o desligamento compulsório. Perfeito, perfeito. Então, só para deixar bem claro, menores de 12 anos, doutor, eles vão para onde? No caso das crianças, né, que são menores de 12 anos, elas vão ser acompanhadas, né, pelo Conselho Tutelar, que pode aplicar diversas medidas, desde acompanhamento, né, pedir a perca do poder familiar por parte da família, se entender que a situação que colocou essa criança, né, envolvida em algum ato infracional foi por conta de negligência familiar, ela pode ser acolhida, né, em alguma instituição, mas a ela não vai ser aplicada, né, uma medida socioeducativa de privação ou de restrição de liberdade. Então a gente tem essa divisão. Né? As crianças até 12 anos incompletos, elas vão responder mediante as medidas protetivas. Já os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos incompletos, eles estarão a cargo do sistema socioeducativo. Interessante fazer essa divisão, assim, porque eu acho que o Brasil não tem estudos nesse sentido, mas eu já vi casos, doutor, estudos fora, que Inglaterra, Estados Unidos fazem estudo com crianças que eles afirmam ser psicopatas, crianças que já teriam cometido atos reincidentes com 5, 6 anos. Então, aqui no Brasil, pelo que eu entendi, Vossa Excelência falou, vai para famílias substitutas, vai fazer algo mais nessa linha de pensamento. Não tem uma catalogação, não tem algo taxar uma criança, não existe um estudo, nem algo nesse sentido, não, né? Eu estou de maneira nenhuma restringir a liberdade de uma criança a menor de 12 anos, de forma nenhuma. Não existe essa previsão legal. De fato, eles vão ser, né, recebidos e acolhidos mediante as medidas protetivas que geralmente fica a cargo, né, dos conselhos tutelares, das instituições municipais como CRAS e CREAS. Aí no caso específico, agora vamos para os adolescentes, que é onde Vossa Excelência tem maior afinidade. Existe acompanhamento para um psicólogo, psiquiatra. É possível já ver um perfil, doutor Paulo, vamos ser bem claro e bem direto, de uma psicopatia? Já é possível acompanhar algo nesse sentido, observar uma criança, ter mais, adolescente, algo mais nesse sentido, doutor Paulo? Bom, doutor Nazil, como eu não sou especialista, né, na psiquiatria, então prefiro não traçar alguns perfis e alguns diagnósticos. O que de fato a gente tem dentro do atendimento socioeducativo são equipes multidisciplinares. Então, os nossos jovens, eles são acompanhados por uma equipe multidisciplinar de pedagogos, assistentes sociais, psicólogos. Eles recebem toda uma assistência também psiquiátrica, aqueles que é identificado pela equipe multidisciplinar, que se faz necessário um acompanhamento mais a fundo, a gente encaminha, né, para um atendimento psiquiátrico, e aí ele vai fazer um acompanhamento, o uso de medicação, tratamento. Alguns casos extremos que de fato seja fechado o diagnóstico, que esse jovem não tem a menor condição, né, de estar no cumprimento de uma medida socioeducativa, por de fato ele ser um incapaz, um inimputável, aí vai ser aplicada, né, uma outra medida alternativa, que pode ser um tratamento de saúde ou até mesmo a extinção da sua medida. Mas os nossos jovens, eles são acompanhados por essa equipe multidisciplinar que faz esse diagnóstico prévio, né, que faz essa análise e encaminha para o profissional competente, que é quem de fato vai dar o laudo e vai determinar, vai prescrever medicamentos ou tratamentos. Assim, só para ser bem claro, dar um exemplo, minha infância e adolescência, eu fui lá na Abolição 4, minha mãe é de lá, e tinha um rapazinho que tocava o terror, vou usar até essa expressão. Acho que o nome dele, se não me engano, é Bastiãozinho. Ele tinha várias mortes, doutor. Ele tinha 15 anos de idade, mas tinha várias mortes, vou botar aqui nas costas, né? Ele efetuava ele era chefe de um grupo de outros adolescentes e faziam assaltos e tinham várias mortes. Um jovem, quando tem esse perfil e já tem esse histórico, o senhor como diretor de uma unidade dessa, como é que o senhor recebe? Qual é a cautela com esse rapaz?
separa dos demais, junta todo mundo? Como é que assim, o procedimento de vocês? Não, de fato, a gente reconhece que existem diversos perfis de adolescentes que são atendidos. Mas tem uma coisa que eu garanto para o senhor, é que esse perfil, né, de jovem, ele é a minoria. Né? A maioria dos jovens que são atendidos pelo sistema socioeducativo, e isso é estatisticamente, são jovens que praticaram, né, atos infracionais contra patrimônio. Então, a grande maioria é roubo, furto, né, são atos contra o patrimônio. É uma minoria, né, que pratica esse tipo de crime, esse tipo de ato, mas que de fato a gente sabe que repercute bastante quando acontece. Com relação a como se dá o acolhimento desses jovens, a gente costuma dizer que o sistema socioeducativo ele não está ali para julgar o adolescente. Né? Então, quem apura é a polícia, quem representa é o Ministério Público, quem julga é o juiz, a juíza, o judiciário. E a gente, enquanto medida socioeducativa, enquanto instituição executora, cabe a gente, né, acolher esse adolescente e aplicar para ele um plano individual de atendimento dentro do que foi determinado nos limites da sentença. Então, não nos cabe fazer esse julgamento. Claro que a gente sabe, né, que algumas situações requer um nível maior de atenção, de segurança, de redobrar os protocolos, e para isso nós temos as nossas normativas e os nossos métodos de trabalho interno, mas sempre prezando pela boa convivência. Então, de inserir o adolescente no máximo de atividades possível, de estimular a convivência, né, de tentar traçar com ele um plano para o pós-medida, por mais que a gente entenda, né, que diante da vulnerabilidade social, quando um jovem ele vem entrar numa medida socioeducativa, a grande maioria já tem um nível de envolvimento, né, muito grande e que dificulta, mas que a gente entende que não é impossível. Né, e cabe a gente, enquanto profissionais, estimulá-los, né, a romper com essas correntes, com essas amarras, né, com o mundo do crime e tentar traçar uma nova perspectiva de vida. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Paulo Freitas, ele que é advogado, mas também é um dos diretores aqui do CASE, aqui uma das unidades aqui de Mossoró, que tem um trabalho importantíssimo em receber os jovens em conflito com a lei e tentar ressocializá-los. Doutor Paulo, no próximo bloco vamos tentar aprofundar ainda mais no sistema de proteção, que envolve a legislação, mas também outros órgãos de apoio. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. A proposta e a temática de hoje é em relação aos adolescentes em conflito com a lei. Aqui nos estúdios, Dr. Paulo Freitas, ele que além de advogado, é um dos diretores das unidades CASE aqui na cidade de Mossoró, que recebe esses adolescentes e tentam ressocializá-los. Doutor Paulo, nesse bloco, eu queria que o senhor falasse da interação e a importância dessa interação entre vocês, com a vara da infância, adolescentes, Ministério Público, sem dúvida a Defensoria Pública também é um dos braços fortes. Enfim, fale desses atores que tentam, de acordo com a lei, com o Estatuto da Criança, tentar trazer esses jovens para o meio social, junto, sem dúvida, da Fundação e dos demais órgãos de proteção que o senhor faz parte. Bom, como eu já tinha falado anteriormente, um dos princípios que nos rege é o princípio da incompletude institucional. Então, não existe atendimento socioeducativo sem as demais instituições que são parceiras nesse processo. Né? E aí a gente conta com a Vara da Infância e Juventude. Mossoró é agraciada com uma vara específica e especializada, né, no trabalho com a infância e juventude. Então, nós temos uma vara específica para trabalhar os processos dos nossos adolescentes, dos adolescentes que cometem ato infracional. Temos uma promotoria também específica, então o Ministério Público é nosso parceiro, tanto, né,
no acompanhamento e na apuração do ato infracional, desde o processo de apuração até o acompanhamento da execução da medida socioeducativa. Então, tanto a Vara da Infância e Juventude como o Ministério Público atuam como parceiros, mas também fiscalizando a nossa atuação, contribuindo com o trabalho do atendimento socioeducativo. E outro grande parceiro, outra parceria importante é a Defensoria Pública, né, que atende, né, os nossos adolescentes que respondem, né, a esses processos de apuração de ato infracional, então oferecendo uma defesa para eles, mas também atuando na parceria da construção, né, de planos de futuro, de perspectiva de futuro para esses adolescentes, sempre próximo do atendimento socioeducativo, né, fazendo parte do dia a dia da rotina da medida. E aí, para além desses 3 parceiros, né, que integram o sistema de justiça, nós temos parceiros muito importantes da sociedade civil, como as universidades, né? Então, nós temos muitos projetos que são construídos com as universidades, projetos valorosos para a gente, que de fato estimulam, né, e incentivam os nossos adolescentes na perspectiva de criar, né, um novo plano de vida, as próprias igrejas, como eu já citei, né, e também as outras áreas de atuação da política, como a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde, né, os nossos adolescentes, por fazer parte do SINASE, né, do Sistema Nacional que é integrado, então eles são inseridos no atendimento de saúde público, através do SUS via município. Então o município de Mossoró, juntamente com a Fundase, hoje executa o PNAESAIRE, que é um plano nacional, né, onde o município de Mossoró ele assinou um convênio e ele recebe recursos do governo federal para oferecer política pública de saúde para os nossos adolescentes. Então, é um trabalho em rede integrado, assim como a Secretaria de Educação do Estado, que está dentro das nossas unidades oferecendo educação, e muitos outros parceiros, como o Cine, né, na questão da profissionalização, as centrais do cidadão, na confecção de documentos e disponibilização de vagas, né, para estágio, para encaminhar os nossos jovens para o mercado de trabalho também. Eu acredito, doutor, que um eixo importantíssimo é a família. Como se dá, doutor, essa reaproximação? Porque muitas famílias acreditam que abandonam ou esquecem o jovem quando está nessa rede de proteção. Qual a importância da família não abandonar, a família continuar acreditando no jovem, no adolescente e continuar indo lá visitar? Tem dias específicos de visita? E já emendando outra pergunta, se o jovem tiver uma companheira, tiver uma parceira, como se dá esse tipo no caso, de visitação? Bom, de fato, a família é um parceiro importante nesse processo com esses jovens, mas a gente se depara com inúmeras situações, né, e diversas configurações de família. Como eu falei, a grande maioria dos jovens que a gente atende vem de uma estrutura de muito desajuste, de muito desarranjo familiar. Então, são filhos de mãe solo, às vezes criados pela avó, que vem de um histórico já de envolvimento, né, e de violência dentro de suas casas. Esse é o quadro da grande maioria. Mas eles têm garantido o direito de visita dos seus familiares. As visitas elas acontecem semanalmente. A gente sempre busca, né, essas pessoas de referência para o jovem, para estar próximo, acompanhando, sempre incentivando a ida deles à unidade e tentando estreitar cada vez mais esse laço e, em algumas situações, até reconstruir, né, laços que foram perdidos. E aí, por isso, a importância de se ter uma equipe multidisciplinar e preparada para atuar, né, frente a essas situações específicas que cada jovem apresenta. Eu costumo dizer que cada adolescente que a gente recebe, cada jovem que a gente recebe é uma história diferente. Então a gente tem que aprender a lidar com aquela história de vida, né? São muitas marcas, né? São muitos sofrimentos que muitas vezes a gente precisa tratar, a gente precisa aconselhar, precisa entender para poder tentar, né, conseguir fazer alguma diferença na vida desse jovem. Assim, repito minha pergunta, doutor, desculpa a curiosidade. Mas se no sistema prisional
tem a visita do parceiro, da parceira. Eu sei que é muito constrangedor para algumas pessoas essa pergunta, mas existe essa possibilidade do jovem ter uma companheira, um acompanhamento do parceiro, da companheira? Sim, sim, é previsto, inclusive é previsto, né, no SINASE, que o adolescente que ingresse na medida socioeducativa e seja comprovado que ele já tinha uma convivência familiar, uma convivência em união estável com sua parceira, que é direito dele, né, a visita ímpar. Mas claro que tem as restrições, né, do limite mínimo de idade, em alguns casos de autorização. Então nós temos as normativas a nível de lei, né, de ECA e de SINASE, mas também temos as nossas portarias da instituição que regulamenta qual é a documentação que é exigida, qual é o período, mas que de fato é um direito daqueles jovens acima dos 16 anos, né, que ingressaram no sistema e que já tenham mais de 16 anos, que já conviviam, né, que já tinham uma parceira ou um parceiro fora da instituição, de receber a visita do seu companheiro. Uma pergunta me surgiu, doutor, o pai e a mãe, que o filho está internado, perde o poder familiar automaticamente? Não perde o poder familiar? Não, não. A situação da perda do poder familiar é uma outra situação. O adolescente, quando ele entra em situação de conflito com a lei e vai cumprir uma medida socioeducativa, ele está privado da sua liberdade. Se a sentença judicial ela não determinar, né, esse rompimento do poder familiar, os familiares continuam tendo acesso ao adolescente, vão visitá-lo semanalmente, inclusive são corresponsáveis, né, no cumprimento, na execução da medida. Então tem que comparecer à unidade, sempre que for chamado, participa das audiências, é ouvido, o pai e a mãe são o responsável legal pelo jovem, é ouvido na audiência, então o judiciário faz questão de intimar para participar, para expor no processo de avaliação, porque os nossos jovens, embora a medida socioeducativa ela possa chegar até 3 anos, eles são submetidos a uma avaliação periódica de a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, ele vai ser avaliado, né, vai ser confeccionado um relatório, né, sobre o cumprimento da medida socioeducativa dele, se ele tem apresentado bons resultados, se está consciente, né, e se apresenta sinais de que está arrependido da conduta que praticou, se tem planos de vida, se tem um bom comportamento dentro do sistema, tudo isso vai ser avaliado a cada 6 meses, podendo chegar até 3 anos. Então, esse processo é primordial a participação dos pais e responsáveis. E eles são corresponsáveis, a gente sempre chama eles, né, para construir junto com a gente. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Freitas, ele que é responsável por uma das casas aqui, que é uma das instituições que recebem menores, jovens em conflito com a lei, e fazem esse processo de ressocialização, junto com outros órgãos importantíssimos. Doutor Paulo, no próximo bloco, antes das considerações finais, evidentemente, eu queria que o senhor falasse de alguns projetos implementados, alguns resultados frutíferos. Eu sei que o senhor não está há pouco tempo ainda, tem um longo trabalho para ser desenvolvido, mas eu acredito que já dá para relatar à sociedade alguns frutos do seu trabalho. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, na verdade o último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Paulo Freitas, ele que é diretor de uma das casas aqui de Mossoró, instituição que recebe internamento de menores, de jovens em conflito com a lei, e tem o mister de tentar ressocializá-los, devolvê-los para a sociedade como homens de bem, cidadãos dispostos a não apenas honrar a lei, mas contribuir com a mesma, com a sociedade, em bem-estar de todos nós. Doutor Paulo, aqui nesse bloco, eu queria que o senhor relatasse algumas experiências, alguns projetos implementados que tentam devolver um futuro para esse rapaz, tentar, seja na área do estudo, seja na área do esporte, na área das artes. Fica aberto a esse espaço.
Bom, doutor Nazeu, nós temos, né, algumas práticas e alguns projetos dentro da nossa unidade, e aí quero deixar bem claro que é um trabalho que eu não desenvolvo só, jamais, tem uma equipe maravilhosa que conduz esse trabalho comigo, na verdade eles fazem a maior parte, né, o que me cabe é liderar esse processo e tentar garantir as condições para que os projetos aconteçam. Mas a gente tem prezado, né, principalmente, mudar a visão que se tem do adolescente que a gente atende. Né? Entender que aquele adolescente ele não está ali simplesmente como uma espécie de objeto para ser manuseado e a gente determinar o que é que ele tem que fazer, mas trazê-lo, né, para a situação de sujeito, né, de ser humano e de sujeito de direitos e de deveres. Então a gente tem feito esse trabalho com os nossos jovens de abordar temáticas críticas, de trazê-los para debater temas importantes para a sociedade, para formá-los enquanto cidadão, para que quando ele sair, ele tenha uma consciência crítica sobre o que está sendo debatido na sociedade. E dentro dessa perspectiva, a gente tem um projeto que teve muitos frutos, que é um projeto chamado Passaporte para a Liberdade, né, que foi um projeto que teve início há alguns anos atrás, com a nossa equipe de pedagogos e de técnicos, juntamente com os professores, né, do SEJA, onde os jovens eles são estimulados à leitura. Né, e aí a gente tem uma biblioteca na nossa unidade, onde os adolescentes, semanalmente, eles vão até a biblioteca, eles fazem a escolha de um livro, e aí depois eles trazem uma devolutiva, em sala de aula, em rodas de conversa, sobre aquela leitura que ele fez. Né? E isso tem estimulado, a gente tem adolescentes que praticamente já zeraram, né, o nosso estoque, o nosso acervo de livros. Né? E tem sido uma experiência muito boa, né, muito enriquecedora para eles. E aí, em paralelo, a gente está com um projeto recente. Esse é novinho, está saindo do forno, que é um projeto voltado para a profissionalização. Né, a gente deu início a uma rodada de seminários e rodas de conversas com os nossos adolescentes a respeito da profissionalização e da sua importância, né, onde foi apresentado para eles, né, as perspectivas do mercado de trabalho, as possibilidades, e eles, né, externaram as suas afinidades. E o nosso próximo passo, né, em parceria com outras instituições e com a Secretaria de Educação, é a gente inserir esses jovens em cursos profissionalizantes, para que quando ele saia do sistema socioeducativo, ele já leve, né, no seu currículo algumas capacitações e, quem sabe, né, a gente também possa, numa terceira fase desse projeto, encaminhá-los diretamente para o mercado de trabalho. Então, muitas são as iniciativas, como o nosso público ele é muito rotativo em virtude das avaliações, entradas e saídas dos adolescentes. Alguns projetos eles são permanentes. Então, os seminários de profissionalização, os seminários de literatura, eles acontecem de forma anual, porque sempre a gente tem novos adolescentes que são contemplados por essas atividades. E, atualmente, né, a gente está com um projeto muito bacana que é a Arte e Cidadania, né, custeado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo, onde a gente está levando, né, práticas artísticas para os nossos adolescentes. Atualmente eles estão recebendo na nossa unidade aula de capoeira, já tivemos aula de violão, inclusive com apresentações que eles ensaiaram, e na oportunidade da confraternização natalina com os seus familiares, fizeram apresentações musicais. Então a gente tem um corpo, né, um grupo de adolescentes que tem muitos talentos, né, e que tem boa vontade. Né? Cabe a gente saber trabalhar, saber estimular e buscar cada vez mais parcerias e investimentos em atividades desse tipo, que muito agrada a eles e que é mais uma oportunidade para que eles possam traçar uma nova perspectiva de futuro. Doutor Paulo, assim, surgiu outra dúvida aqui comigo. Um jovem internado, ele pode fazer algum curso externo, tipo o Senai, por exemplo, o Senac? Ele pode pedir uma autorização, seja pela justiça? Como é que funcionaria? Sim, sim. No caso dos adolescentes que estão em internação, eles recebem, né, uma sentença judicial determinando a internação a priori, a princípio, sem atividades externas, mas no caso daquele adolescente que ele tenha o perfil, que ele apresente um bom comportamento, que ele atenda às perspectivas do seu plano individual de atendimento, a equipe multidisciplinar da unidade, juntamente com a direção, pode requerer ao judiciário autorização
para que esse jovem pratique ou exerça atividades externas. Então, nós já tivemos, né, algumas atividades externas, onde nós levamos os nossos adolescentes para conhecer alguns espaços, para participar, fazer apresentações culturais. Nós já tivemos uma oportunidade em que levamos 2 jovens para se apresentar no teatro. Então, tudo depende, né, da forma como ele está respondendo à medida socioeducativa e atendendo, né, aos planos e às metas que foram traçadas para ele. Doutor, assim, antes das considerações, se um jovem desse se evadir, sair, fugir da instituição, ele é recapturado, ele vai para outra instituição, tipo Parnamirim, Natal, ou ele volta ainda para Mossoró, doutor? Como é mais ou menos o procedimento? Bom, a medida socioeducativa, a priori, ela vai ser cumprida no local mais próximo do domicílio do adolescente, visando não romper os vínculos familiares dele, não romper o contato dele com a sociedade, com o local de onde ele veio, né? Então, a princípio, ele vai cumprir essa medida na unidade mais próxima. A Fundase, ela tem um órgão chamado Central de Gestão de Vagas. Então, esse órgão da Fundase, ele é responsável por responder aos pedidos de vaga. Então, tem um adolescente lá em Pau dos Ferros que praticou um ato infracional, foi apreendido e foi sentenciado. O judiciário vai requisitar a Fundase uma vaga para esse adolescente e a central de vagas vai dizer onde ele vai cumprir a medida, preferencialmente na unidade mais próxima. Se não tiver vaga, vai para outra unidade. Na primeira oportunidade, ele é transferido para a localidade mais próxima. Em casos de evasão, quando o adolescente se evade de uma unidade, ele deixa de cumprir sua medida. Então, a unidade informa ao judiciário que aquele adolescente entrou em descumprimento e o judiciário vai emitir, né, um mandado de busca e apreensão para esse adolescente, e aí onde ele for apreendido, ele vai ser encaminhado para uma das nossas unidades de pronto atendimento, né, que são as unidades que funcionam recebendo esses adolescentes 24 horas, encaminhado pelas delegacias, e lá, nesse pronto atendimento, ele vai ficar aguardando uma audiência de justificação, onde ele vai se explicar o porquê do descumprimento e o juiz ou a juíza, né, ouvido o Ministério Público e a defesa, a defensoria ou o advogado, vai dizer se ele vai retornar para a mesma medida ou se ele vai pegar uma medida mais gravosa. Ocorre muito com os jovens que vão para a medida de semi-liberdade. A gente costuma dizer que a medida de semi-liberdade é a mais difícil, porque o adolescente ele só vai cumprir se ele quiser. É tanto que as unidades de semi-liberdade não tem uma grande, não tem muros altos, possibilita que ele vá estudar na comunidade, possibilita que ele consiga um emprego. Então ele vai e ele retorna se ele quiser. Então esses adolescentes que não cumprem um semi-liberdade, geralmente, quando eles entram em descumprimento, eles pegam uma medida de sanção e aí eles voltam, né, para a internação, em sua grande maioria. Isso não é regra, mas geralmente é o que acontece. Por quê? Porque ele quebrou a confiança, ele descumpriu uma medida, né, mais branda, mais leve que foi aplicada a ele. Então esse jovem ele se evadiu, ele entra em descumprimento, vai ser expedido mandado de busca e apreensão e retorna para o sistema. E a medida quem vai definir é o judiciário, ouvido o Ministério Público e a defesa. Estamos aqui, doutor, já nos aproximando das considerações. Em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Já fazia um tempo que nós pretendíamos trazer alguém referente inserido, na verdade, nesse programa, né, das garantias dos jovens, adolescentes, para tentar conscientizar, sem dúvida, e mostrar o importante trabalho que vocês têm exercido em favor, não apenas de Mossoró, mas com as demais redes em todo o nosso estado, por que não dizer no Brasil, tentar trazer essa consciência de que aquele jovem, aquela vida merece uma segunda chance, merece instrumentos de como recomeçar a sua vida e em nome de todo assim, nosso público de casa, o meu muito obrigado, reitero e fique aberto às considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite, fico muito honrado, né, pela oportunidade de participar e falar um pouco sobre o atendimento socioeducativo, um serviço público, um sistema que é muito invisibilizado, muitas vezes, né, mal visto por boa parte da sociedade,
mas que é fundamental e que é essencial. A única coisa que eu deixo de apelo e de observação é que a gente, do sistema socioeducativo, a gente entende que nós não somos totalmente responsáveis e nós não temos a total competência para mudar a realidade de todos esses jovens. Mas 1 ou 2 jovens que a gente consiga dar um novo direcionamento, para a gente já é uma grande vitória. E que a gente precisa entender que não cabe responsabilizar somente o atendimento socioeducativo pelos casos que não foram bem sucedidos, porque existe toda uma rede de garantia e de proteção de direitos que falhou na infância desse jovem, que falhou antes dele chegar no sistema socioeducativo. Então, o sistema socioeducativo, principalmente as medidas de privação e restrição de liberdade, já são o limite, né, da política pública relacionada a esses jovens, e que a gente precisa, de fato, cobrar, né, e exigir que a educação de qualidade, que a saúde, que a assistência social, que uma política de capacitação profissional e de acesso ao trabalho, ao emprego, de fato funcione, para que a gente, de fato, possa mudar a realidade dos nossos jovens. Porque não vai ser só no sistema socioeducativo que essa mudança vai se dar. Eu fico feliz, doutor Paulo, que pessoas como Vossa Excelência estão envolvidos nesse trabalho de garantia aos jovens. Perceba a paixão, o carinho, o zelo que Vossa Excelência tem nessa temática, expôs aqui de maneira clara, muito objetiva. E quando eu estiver apertando sua mão no final do programa, eu quero que leve o meu agradecimento, estenda a toda a sua equipe, que faz esse trabalho brilhante. E quero aqui agradecer o pessoal de casa pela atenção, pela audiência, permaneça com os cultos, permaneça com os eventos. Essa temática é muito delicada. Eu quero vou reiterar aqui, o senhor vai vir outras vezes. Essa temática não se esgota, essa temática dos jovens em conflito com a lei. Eu quero aproveitar e saudar todos que estão nos assistindo e vamos trazer essa temática ainda. O doutor Paulo vai vir outras vezes. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.